Para fazer a leitura e o comentário de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, convidamos ao palco o irmão Adilson Mariz de Moraes, presidente da Comunhão Espírita de Brasília. Meus queridos irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos, vocês que estão presentes à nossa casa, vocês que nos acompanham pela rádio e pela televisão, Comunhão Espírita, na tecnologia que foi aqui falada, na prece, o que é uma bênção para todos nós. Foi-me proposto falarmos sobre a passagem da candeia. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Permita-me a leitura da passagem. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Continua ainda. Não há ninguém que, depois de ter acendido a candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e nem compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 11, 13 a 15. É uma passagem do Cristo, uma mensagem que tem tudo a ver com um trabalho que é feito pelo EAD. É um convite que Jesus nos faz, ao termos o conhecimento, podermos fortalecê-lo dentro de nós e levá-los àqueles que tanto estão necessitados dessa luz divina, dessa compreensão da mensagem de Jesus. Quando ele nos convida a não colocarmos a luz do seu Evangelho embaixo de um alqueire, que na época de Jesus, vamos compreender como ele era um mestre, porque ele se utilizava dos próprios instrumentos que o povo então ali tinha para dar uma mensagem. Às vezes as pessoas falam alqueire, e nos nossos dias atuais, o significado de alqueire é uma metragem, é uma medida de terra, mas naquela época era uma medida de cereal. Colocá-la sobre o alqueire é diminuir essa luz, guardar esse ensinamento para si. E, lamentavelmente, ao longo da nossa história, até mesmo antes do Cristo, o que se acontecia? Aqueles que detinham o conhecimento preservavam para si, porque com o conhecimento, nós, dentro de uma sociedade, então ignorante, passamos a ter poder. Então, todo aquele que guarda para si o conhecimento, ele guarda para si um falso poder temporário. Então, quando Jesus vem e nos convida a elevarmos essa luz,
para que todos possam alcançá-la, é compartilharmos da alegria de viver que nós temos, que já conseguimos identificar um pouquinho com o Evangelho que Ele nos trouxe a cada um dos nossos irmãos. E o trabalho que os senhores fazem, ao estudarem, ao serem tutores desse estudo do Evangelho, e aos alunos que nos acompanham, que também o fazem, buscam fortalecer essa luz dentro de si. E vamos ver o que faz com que a luz fique acesa. Precisamos do óleo. E esse óleo queima. E ao queimar, ele gasta. E se nós não repusermos o óleo, a luz se apaga. E o que seria esse óleo? A nossa fé, a nossa crença em Deus. Nós temos que estar constantemente nos alimentando para que o Evangelho de Jesus não se apague dentro de nós. E nós precisamos de coragem. Porque Jesus nos convida a trabalharmos diante ainda de uma sociedade que ouve a sua palavra, mas que não compreende. Que olha, mas não enxerga. E muitas vezes, ao falarmos, ao trocarmos ideias, se não estivermos atentos, poderemos nos desanimar e pensarmos que estamos jogando pérolas aos porcos. Mas aí, ao vermos o Espírito Erasto, no capítulo 20, a nos lembrarmos qual a missão dos espíritas? Ide e pregai, levai a minha mensagem. E nós não poderemos jamais desanimar. Do jeito que Jesus foi paciente com cada um de nós, para que hoje nos encontrássemos nessa estação da vida, tendo a certeza da sua presença, da existência do divino, nos oportunizando momentos incríveis na atual existência, porque é uma existência de libertação. Conhecei-vos a verdade e ela vos libertará. Então, essa luz que ela precisa ser colocada acima para que todos enxerguem, ela tem que ser com amorosidade, com humildade. Isso por quê? Porque, como Jesus bem coloca, ao ser questionado por que falais sobre parábolas, por meio das parábolas, porque nem todos estão em condições ainda de compreender essa mensagem. Ela é despertada de acordo com a própria evolução intelectual e moral daquele que a escuta. Nós tivemos o nosso momento. Se buscarmos intimamente em nós, quando Jesus despertou em nós? Antes desse despertar, quantos convites recusamos? Quantas vezes torcemos o nariz? Não, isso não é para mim. Mas aqueles que estavam com a missão de levar a mensagem, tinham a fé, tinham um óleo para poder manter a luz do Cristo acesa. E não desistiram de nós, aceitaram o convite de Jesus e não desistiram de nós. Hoje estamos nesse papel, de continuarmos a missão, que aqueles que nos precederam, e temos a obrigação, temos que ter a coragem de estar abastecendo a nossa candeia. Porque à medida em que a humanidade evolui, Deus permite que as suas leis divinas possam ser cada vez mais abertas ao conhecimento da humanidade. Hoje nós não conhecemos tudo. A doutrina espírita, como nos lembra Kardec, ela evolui com o conhecimento humano. Então, à medida que nós aprendemos a amar, a compreender o próximo, nos é permitido também conhecer ainda mais profundamente as leis do Criador. Mas o mais importante, temos que observar o que Jesus nos convida
Ele nos convida a nos amar. Cada um de nós. Eu preciso colocar o amor do Cristo em mim. Eu tenho que me amar. Eu tenho que gostar de mim. Não é egoísmo. Porque quando eu gosto de mim, eu olho para o próximo e vou desejar a mesma coisa para ele. Como eu posso fazer o bem se eu não desejo o bem para mim? Então vejam que é um ensinamento que Jesus nos traz, dizendo que é complementar a amar a Deus acima de todas as coisas. Ao nos amarmos o próximo, estaremos amando a Deus. E com isso a luz é colocada sobre o candeeiro, a preencher a vista daquele que caminha na escuridão, porque ainda a trave que cobre os seus olhos não permite que a luz do divino possa invadir-lhe por inteiro, porque se assim fosse, o cegaria e o atordoaria, fazendo com que, mais do que viesse a se vislumbrar, desistisse da luz, porque incomoda. Pensemos, quando Jesus nos alcança, ele provoca um terremoto dentro de nós. Isso nos incomoda, porque nós temos que abandonar conceitos mundanos que nos aprisionam a vida terrena. Precisamos nos modificar, mudar valores. As virtudes precisam ser vividas. Então, por isso, Jesus respeitou sempre o momento de cada um deles. É por isso que Jesus sempre, ao se dirigir a nós, nos falava por parábolas. Que saibamos também respeitar o momento das pessoas. É por isso que vocês que estão aqui presentes, que são tutores, que estudam, que cada vez mais retiram a trave dos seus olhos, para compreenderem mais Jesus, amando-se, possam também amar aquele que escuta a sua voz. Porque a voz de cada um de vocês é a voz do Cristo. A alcançar aqueles que acessam pela tecnologia a oportunidade de pensar em Jesus, de pensar em Deus, de pensar na humanidade. É um convite que Jesus está a nos fazer diariamente. Vamos ser hoje melhor do que fomos ontem. Amanhã, melhor do que estamos sendo hoje. E aí, o nosso olho, que a nossa fé viva, estará sempre a abastecer a candeeira, a candeia, a iluminar aqueles que cruzarem o nosso caminho. Seja na tutoria, no falar do EAD, seja no nosso lar, com aquele que convive conosco todos os momentos, sabendo das nossas dificuldades. Que Jesus possa estar em nosso coração, que Deus possa nos abençoar sempre. Fiquem em paz, tenham um bom dia.